Olá, eu sou Roberto Ramos, professor de inglês do Instituto Federal de Brasília, campus Riacho Fundo, e esta é uma comunicação oral do eixo temático de métodos e abordagens de ensino de língua inglesa do terceiro Ciabralitec. E hoje eu vou apresentar uma sequência didática de ensino integrado de língua inglesa em hospedagem. Essa sequência didática integra o resultado de minha pesquisa de mestrado sob a orientação da professora Verusca Ribeiro Machado. Essa pesquisa de mestrado ela foi desenvolvida no âmbito do ProfEPT, que é o Programa de Pós-Graduação de Educação Profissional e Tecnológica da Rede Federal. E por se tratar de um programa de mestrado profissional, foi exigido, ao final, a confecção de 2 produtos, uma dissertação acadêmica e um produto educacional. A dissertação acadêmica, que contém o produto educacional, pode ser encontrada no repositório do Instituto Federal de Brasília, onde eu cursei o programa. Já o produto educacional, ele tomou uma forma de um caderno metodológico, que é dividido em 2 partes. Uma primeira parte em que apresenta uma arquitetura conceitual para o ensino integrado de inglês e uma segunda parte de orientação prática, e no qual constam 10 atividades ou sequências didáticas prototipadas. Esse caderno metodológico ele pode ser encontrado no portal da EduCaps, que é um repositório online de produtos educacionais. Então, a ideia hoje aqui é apresentar uma sequência didática resultante dessa pesquisa, de forma que, por meio dessa pequena amostra, se possa ter uma noção do trabalho desenvolvido como um todo. Assim, falarei brevemente das categorias de relatório de pesquisa, que contextualizam não só a sequência didática que eu apresentarei, mas também a pesquisa a qual ela integra. O objetivo geral da dissertação e, por consequência, da elaboração da atividade que vou apresentar é conceptualizar um arranjo didático-pedagógico de ensino de língua inglesa no ensino médio integrado de hospedagem que busque alinhar a prática educativa aos preceitos da concepção de uma educação integrada. Para tal, o referencial teórico pode ser dividido em 4 categorias principais. A primeira categoria refere-se à literatura sobre integração e a concepção do ensino médio integrado na educação profissional e tecnológica. A segunda refere-se à literatura sobre o ensino de língua inglesa no âmbito do ensino médio integrado e da educação profissional e tecnológica. A terceira categoria trata do referencial teórico sobre a racionalização didática para o contexto de formação integral e integrado no século XXI. E a quarta e última categoria está relacionada às teorias sobre formas de comunicação didática na elaboração do produto educacional. E, em termos de metodologia, utilizou-se a pesquisação, segundo Barbier, incluindo suas técnicas e instrumentos. E, por meio dessa metodologia, envolveu-se e implicou-se os participantes, que, no caso, eram os estudantes, mas também professoras em formação, estagiárias do curso de licenciatura em língua inglesa. E, assim, desenvolveu-se uma praxis integradora em que a teoria informava a prática, que por sua vez voltava a informar a teoria, que subsequentemente influenciava a prática e assim por diante, nesse movimento cíclico que se estendeu por 11 encontros de 1h50 ao longo de 3 meses no segundo semestre de 2019. Um dos resultados dessa pesquisa apresentarei agora na forma da última sequência didática que consta no caderno metodológico. Vejamos. A atividade 10, que é a última do caderno metodológico e que vou apresentar aqui hoje, intitula-se Ethics in the Work Environment e trata-se de um Role-Playing Activity. Tem como objetivo incentivar estudantes a pensarem como resolver conflitos éticos no ambiente de trabalho em hospedagem. Supõe os pré-requisitos: estratégias de leitura, palavras conhecidas, cognatas, estratégias de predição e esquemas mentais e de manuseio de tradução automática. O padrão de agrupamento é em trios. Pressupõe também o uso de um laboratório de informática que disponibilize para os estudantes processador de texto, computadores e projetor para o professor. É planejado para um tempo aproximado de 1h40, a ser executado em sala de aula e online na internet. Passo 1. Como preparação, liste situações de conflito ético escritas em língua inglesa que possam surgir no ambiente de trabalho em hospedagem, para ser apresentado em sala de aula, como, por exemplo, a bellboy is being offended by a client using a racial slur. A male celebrity is booking a room but doesn't want any female to serve him. A client is saying the hotel has a rat infestation and is claiming to move a lawsuit against it. A trainee is arriving late and falling asleep every day.
A client harassed a chambermaid. Passo 2. Projete no quadro esse cenário de conflito ético. Deixe os estudantes usarem os computadores e a internet para clarificar o entendimento de termos. Certifique-se de que não há dúvidas de compreensão quanto ao vocabulário. Passo 3. Organize os estudantes em trios. Passo 4. Informe os estudantes sobre o desafio de cada trio selecionar qualquer uma das situações propostas, com base no qual devem elaborar um roteiro em inglês que encena a solução dada ao conflito ético em questão. A cena deve haver um mínimo de 3 falas por integrante e deve ser encenada para toda a turma, decorado se possível. Pode-se usar os recursos da internet para composição e ensaio da apresentação. Passo 5. Acompanhe a produção discente. Passo 6. Estudantes encenam seus roteiros. Ao final de cada apresentação, solicite-se aos espectadores que avaliem a solução apresentada e elogiem o que gostaram. Passo 7. Ao final de todas as apresentações, convide os estudantes a avaliarem a atividade. Então, podemos identificar nessa atividade descrita os 4 expedientes metodológicos teorizados e propostos no produto educacional para consubstanciar práticas educativas segundo a concepção de educação integrada. Primeiramente, podemos reconhecer o emprego da mobilização cognitivo-pedagógica. O que é isso, né? A mobilização cognitivo-pedagógica representa o compromisso de se garantir no planejamento pedagógico atividades que mobilizem os processos cognitivos de ordem mais elevada dos estudantes, como a criticidade e criatividade. Então, a tarefa é exigir que os estudantes mobilizassem os seus conhecimentos e processos cognitivos em função de um exercício criativo e crítico, né, de se imaginar uma solução de comportamento profissional numa situação de conflito ético. E os estudantes eles eram livres para escolher a situação problema com que mais se identificavam no grupo e para conceber a solução a partir de sua visão de mundo como sujeitos sociais. A operacionalização da língua, por sua vez, refere-se ao uso de práticas de letramento no manuseio de linguagem por meio de ferramentas linguísticas como dicionários e tradutores automáticos. E isso estava implícito na atividade, né? Ao se apresentar as instruções em língua inglesa e ao solicitar que a solução fosse imaginada, roteirizada e encenada em língua inglesa. Então, tal desafio suscitou o uso de tradutores automáticos, dicionários e similares, e não somente para auxiliar na escrita, né, das falas dos personagens do texto dramático, mas também para confirmar a pronúncia de certas expressões desconhecidas que seriam proferidas na encenação. A mediação tecnológica pode ser observada não só nesse uso de dicionários e tradutores online, mas também pelo uso dos processadores de textos pelos trios na hora de fazer aquela redação da cena, que não só se coaduna com a ideia do letramento digital, mas também promove uma interação colaborativa necessária nesse esforço deles fazerem um texto em grupo, né? Uma escrita em grupo. E por último, a metacognição, que é o exercício crítico e reflexivo de avaliação e autoavaliação, faz-se presente na etapa de edição em grupo do texto produzido e nos estima a apreciação das apresentações dos colegas e da aula como um todo ao final. Então, a ideia é incentivar comentários de encorajamento dos pares, né, de forma a promover a empatia, a solidariedade, que é necessário para a configuração de um ambiente acolhedor de expressividade dos educandos e assim aumentar a sua autoestima e sua confiança no uso oral da língua inglesa. Bem, espero ter mais ou menos conseguido encapsular a proposta metodológica de ensino de língua inglesa no primeiro ano de ensino médio integrado em hospedagem que se construiu na minha pesquisa de mestrado. Quem quiser ter acesso ao produto educacional, que tem cerca de 120 páginas, pode encontrá-lo lá no portal Educaps, que eu mencionei mais cedo. Quem se interessar para a dissertação como um todo, pode encontrá-la no repositório do Instituto Federal de Brasília. E se por acaso não conseguirem encontrar esses arquivos lá nesses 2 repositórios, ou se quiserem trocar uma ideia comigo sobre a pesquisa, os resultados, não hesitem de me contactar por e-mail. Bem, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Até mais.